Então é isso aí. Agora nós vamos começar essa pré-avaliação de um veículo de seu interesse. Por exemplo, aqui estamos com o Sidney, vamos olhar esse Corolla. Sidney, qual que você acha que é assim, para a pessoa que está indo começar a olhar os carros para compra, o que ele tem que perceber logo de cara? Vamos lá. O ideal é assim, ó, você não olhar esse carro num lugar muito escuro, dentro de garagem. Às vezes o carro está dentro de uma garagem de apartamento, você não vai conseguir ver, por exemplo, uma diferença de tonalidade de cor de uma lataria. Às vezes um capô já foi repintado e você não vai conseguir comparar ele com, por exemplo, com um paralama. Sim. Né? Que nem esse carro, por exemplo, o preto do paralama pode estar um pouquinho diferente do preto do capô. Certo. Então, você tem que olhar esse carro, de preferência, num lugar claro, com o sol incidente em cima. O sol ajuda bastante a você a perceber esse tipo de detalhe, né? Essa é uma dica importante. Dia de chuva, não olha carro em dia de chuva, né? Principalmente o carro todo molhado, porque a lataria acaba molhada, ela esconde muita imperfeição, né? Vai enganar. Vai enganar, com certeza. Tem muitos casos aí de as pessoas têm os carros em garagem, né? Escuro. Mas, claro, com um jeitinho é bom combinar com a pessoa que está vendendo. Exato. Colocar num lugar que seja seguro também para a pessoa, que a gente sabe que hoje também tem mal intencionados, é perigoso, mas combina num lugar público de repente, num lugar aberto, para que você possa analisar da melhor forma possível. Então a recomendação o que é? Seria dar uma geral no carro em toda a sua extensão para comparar a cor. Exato. O primeiro detalhe aí que você pode ficar atento é dar uma geral no carro inteiro, né? Onde você consegue ver de repente uma diferença de tonalidade de cor. E aí você ali já é um indício que esse carro pode ter sofrido uma colisão ou uma pequena repintura devido a algum risco, alguma coisa assim. Certo. Um 360 no carro, você vai percebendo se tem diferenças de tonalidade. De uma peça para outra. Exato. Isso já é um indício de alguma colisão, alguma repintura, alguma coisa aconteceu. Perfeito. Pronto. Uma segunda etapa seria, por exemplo, para uma pessoa com pouca experiência, exato. Seria as folgas que existem entre peças, né? Entre um paralama, por exemplo, e o capô, ela deve se manter em toda a extensão do comprimento do veículo, né? Sim, por exemplo, aqui no caso, tem um pedacinho do dedo, esse mesmo pedacinho tem que estar... Tem que se manter. Ela tem que ser Não pode constante. ter uma diferença maior. Exato, né? Isso, quando você olha aqui, por exemplo, do paralama para a porta, certo, de cima e embaixo, a diferença, a folga entre o paralama... Tem que ser uniforme. E ela tem que ser uniforme. Então, se você está olhando um carro, né, é uma coisa que você consegue ver com uma certa facilidade. Você viu que a folga, ela não está se mantendo, em cima tem, sei lá, uma determinada medida, embaixo ela está menor ou maior, é sinal que essa peça, ela sofreu algum problema. E aí vem com calma em todo o carro. Vai olhando em todo o carro, tá vendo? Certo. As folgas entre peças são um indício, né, de que... Aqui é sujeira, no caso. É sujeira. Perfeito. Uma terceira dica que a gente estava comentando aqui, que o Sidney ressaltou, é a questão dos pneus. Estado de pneu comparando com a quilometragem para ver se não houve adulteração, enfim. O que você pode falar para a gente, Sidney? É assim, se você está comprando um carro que está com 20, 30 mil quilômetros, até 40 mil quilômetros, normalmente esse pneu deve ser original ainda, ele não deveria ter sido trocado. E uma coisa que você consegue olhar isso, né, é a data de fabricação do pneu, que tem a semana gravado e o ano da fabricação do pneu. Sim. Então ele fica aqui, ó. Que é o DOT, né? Você vem aqui do início do DOT. E lá no fim tem a semana de gravação do ano, a semana 21 e o ano de gravação, 2015. Que tem que bater com o ano de fabricação do carro, o ano modelo do carro. Dando um exemplo desse carro, esse carro é 2015, né? Ele é 2015, esse carro está com aproximadamente 30 mil quilômetros, e ele continua com o pneu original. Sim. Se você está comprando um carro que está com 20 mil quilômetros, 25, 30 mil quilômetros, e você vai olhar, e o carro é 2015,
e o pneu já é 2018, alguma coisa aconteceu, né? Uma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou esse carro, o cara baixou a quilometragem do carro, né? Sim. Outra evidência de quilometragem é internamente. Quando você está com um carro de 10, 20, 30, 40 mil quilômetros, o volante, a pedaleira, o câmbio, a maçaneta do câmbio, é coisas que você fica com a mão. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá. Ele deve estar praticamente sem desgaste. Sim. Porque é uma peça que com o tempo ela acaba se desgastando de você ficar segurando. Sim. Só ressaltando alguns casos, né, que nós temos uma matéria no blog aí detalhando a questão do pneu. Vou deixar o link embaixo desse vídeo. Algumas pessoas falam, mas tem gente que troca os pneus para pôr um pneu mais largo, uma roda mais esportiva. Até aí, tudo bem. Por isso que é bom verificar os outros itens, né? Nunca um item só. Exato. É um conjunto de verificações para você detalhar realmente o estado do veículo que você está comprando. Então vamos lá, parte interna. Então, quando você vai para a parte interna, um carro com 10, 20, 30 mil quilômetros, a condição interna do veículo, ela entrega isso, né? Você tem que estar com tudo muito novo. Sim. Dificilmente você vai pegar um carro de 20, 30 mil quilômetros e vai apresentar desgaste no volante, desgaste na pedaleira, do cara ficar acionando, desgaste que onde encosta o cotovelo, né? Aí onde encosta o cotovelo, desgaste de atrito com os dedos, com a unha. Sim. O carro tem que estar zero. Impecável. Se você percebe que você tem desgaste nesses lugares, provavelmente é uma condição para você ficar desconfiado da quilometragem. Sim. Pode não estar mais original. Aqui, né, por exemplo, o carro condiz com a quilometragem. Aqui não está dando para pegar por causa da luz, a pedaleira, mas o carro condiz com a quilometragem dele. Exato. Certo? Vamos para mais uma verificação agora. Lembrando aqui, o nosso amigo comentou aqui, questão do data do cinto de segurança. Exato. Como é que... Então, um pouco mais avançado esse tipo de avaliação, mas... Quando você bate, normalmente o airbag abre e o cinto trava. E você obrigatoriamente tem que trocar o cinto de segurança. Então, esse é um item um pouco mais técnico, mas é assim, você está desconfiado do carro, você viu que acha que o carro tomou alguma pancada, puxa o cinto de segurança para fora, vai ter a data de fabricação do ano, né, de fabricação do ano, que tem que bater com o ano do veículo. Aí se você achar que o cinto de segurança se você vê que o cinto de segurança não está batendo, é sinal que aconteceu alguma colisão com esse veículo. Vamos tentar pegar aqui, deixa eu esticar o cinto, vamos lá. Com relação ao cinto de segurança, está aqui a marcação. A gente está dando uma mexida aqui, mas está dando para ver ali. 22/5 de 2015, acho que é isso, né? Correto. Essa é a marcação do cinto de segurança. Então, se o carro sofreu uma grande avaria, né, que acionou o airbag, ele vai ter que ser trocado. A maioria dos carros, os carros nacionais todos, os mais seminovos, né? E os carros importados, a maioria deles vem também com a data no cinto de segurança. Mais uma dica um pouco mais avançada, mas para quem é curioso aí, quiser mais uma dica de verificação, de compra de carro, tá aí, boa dica. Vamos lá, continuando aqui com o Sidney, uma avaliação agora da parte de motor. O que é legal a gente falar, Sidney, aqui na questão de uma avaliação para o leigo aqui, o que é importante ele olhar na hora que ele estiver fazendo a filtragem de um carro para comprar? Então, outra coisa que não é difícil de você perceber é o seguinte: os parafusos de fixação, de capô, de paralama, os parafusos de fixação, esses daqui, sim. Todos vêm pintado na cor da fábrica, tá vendo? Do veículo. Sim. Então, se você pega um parafuso que não está mais na cor do veículo, sinal que esse parafuso foi substituído e sinal que aconteceu alguma intervenção, alguma coisa aconteceu com essa peça. Certo. Outra coisa que acontece também é que às vezes o cara até usa o mesmo parafuso, mas ele na hora da montagem, da desmontagem, ele acaba colocando a chave para soltar
e aí ele arranca a tinta. Ele machuca, né? Ele machuca, exato, a tinta. Vai ficar marcado aqui na cabeça do parafuso. Vai ficar marcado na cabeça do parafuso a entrada e a saída da chave para fazer essa desmontagem. Sim. Isso é um sinal que essa peça, esse lugar teve uma intervenção por parte do funileiro, de alguma oficina. Certo. Outra coisa que a gente costuma olhar também, que já é um pouquinho mais detalhado, é ano de fabricação das peças. Então Sim. você tem os faróis, eles têm ano de fabricação, tem etiqueta, o radiador, ele tem ano de fabricação também. Então isso a gente consegue ver se eles ainda estão com a data original de fabricação do carro. É Sim. uma coisa um pouco mais detalhada, né? Que na cautelar, no laudo cautelar, vocês levantam tudo. Exato, no laudo cautelar a gente olha todas essas datas de fabricação para ver se o carro continua com as peças originais. Essas peças, principalmente mais importante aqui, que se bater aqui na frente, vai ter se for uma pancada muito forte, vai ter que trocar o radiador ou uma peça importante, e aí você vai comparar as datas. Exatamente. Perfeito. O que mais que a gente poderia falar aqui? Uma outra coisa que um leigo facilmente pode pegar é a questão do airbag. Sim. A luz do airbag no painel. Então, o que você faz? Na hora que você dá na chave que acende a ignição, a luz do airbag ela vai acender assim como todas as outras luzes ela vai acender. Sim. Você liga o carro, depois de alguns segundos, né, de montadora para montadora varia pouco, de 3, 5, 6 segundos, obrigatoriamente a luz do airbag tem que apagar. Certo. Ou seja, então, se você sabe que aquele carro tem airbag, você ligou a chave, não acendeu a luz do airbag, é um problema já. E pode ser um problema eletrônico, mas pode ser algum indício de algo que ocorreu com o carro. Exato, certo. É um problema. Então ligou, a luz tem que acender do airbag. O carro começou a funcionar. Depois de alguns segundos, a luz do airbag tem que desligar. O módulo faz uma verificação, vê que o airbag está intacto, está em operação, e aí ele desliga a luz. Certo. Essas etiquetas, é possível falar alguma coisa? Essas etiquetas de chassi, né? Que são etiquetas de chassis, de final de chassis, essas etiquetas, elas têm que estar intactas, não pode estar... Pode ter sinal de que mexeram, né? Não, ela é autodestrutível. Se você tentar tirar ela por algum motivo qualquer, para substituir e colocar em outro carro, ela não é possível fazer essa substituição. Perfeito. Então elas têm que estar intactas. Tem uma no compartimento do motor, tem na coluna da porta e tem, às vezes, no assoalho também. Perfeito. Legal. Aqui uma dica extra, fala aí, Sidney. Uma outra dica, assim, bem simples, é assim, você chega para ver um carro e vê a placa do carro amassada, né? Geralmente o cara manda arrumar o carro inteiro e esquece da placa. Geralmente a placa tá com indícios de amassamento, de que foi... Tá judiada. Tá judiada, exatamente. E não é aquele judiada de uma encostadinha, não, já é uma coisa... É que ela tá toda, na verdade ela foi, voltaram a placa, né? Tentaram voltar a placa, desamassar ela. Então isso também é um indício que você olha a traseira, a dianteira, você bate o olho e fala, ué, por que o carro tá zero, né, e a placa tá amassada? Certo. Alguma coisa aconteceu, ou uma batida traseira ou uma batida frontal. Perfeito. Mais uma dica aqui com relação a lanternas e faróis. Fala aí, Sidney. Outra coisa que não é difícil de você perceber é uma lanterna, um farol que tá diferente da lanterna original. Ou seja, às vezes você já tem um carro com uma lanterna que já está com um pouco já opaca. Sim, pelo desgaste do tempo, né? Desgaste do tempo, de anos, né? No sol, na chuva. Tá. E você olha uma lanterna... Uma está perfeita. Perfeita, novinha. Você fala, opa... não é o caso desse aqui, porque o carro bem novinho, né? Esse carro está perfeito. Esse carro está perfeito. Mas você pega a lanterna traseira, farol dianteiro, onde você vê uma diferença de cor. Certo. Você percebe que tem uma lanterna, um farol novo, né? E o carro não é tão novo assim. Perfeito. Tá com diferença de cor, você já percebe que esse carro sofreu alguma coisa, ou pode ter sido simplesmente trocou porque quebrou. Perfeito. Coisa agora importante é a questão da numeração do chassi nos vidros. Todos os vidros têm que estar gravados. Todos os vidros têm que estar gravados. Vem de fábrica essa gravação. É o final do chassi que vem. Vamos pegar aqui, ó.
no vidro. Aqui, ó. E aqui você comentou de um detalhe interessante, por exemplo, aqui tem a marcação, inclusive, eu não sei se vai dar para pegar aqui. Do ano de fabricação do vidro. Tá aqui, tem ó. que bater 15 ali, ó. 15. Aqui assim, ó. Perfeito aí, ó. Aí tá o ano de gravação do vidro. Do vidro, que tem que bater com o ano de fabricação do veículo. Certo. Então, isso é uma coisa tá. Que você pode olhar se todos os vidros têm a gravação do chassi. Certo. Tem que estar em todos os vidros. Perfeito. Aqui, ó. E aí você acompanha todos os vidros do carro, faz a checagem. Exato. Porque às vezes trocou um vidro, não marca pode o chassi. Ter sido, pode ser uma pedra, alguma coisa também. O dianteiro não é incomum ele quebrar por pedra, ele quebra mesmo, né? O Agora, lateral às vezes pode ser um assalto, alguma coisa também, né? Os vidros laterais é um pouco mais difícil já trocar, né? Normalmente, ou foi alguma, que nem você falou, um assalto, ou realmente pode ter sido alguma batida lateral que fez o proprietário trocar o vidro. Perfeito. Agora vamos falar ali atrás, nós vamos dar uma olhadinha no questão do step, uma dica importante do step. Eu estava dizendo, eu acho importante também a pessoa dar uma avaliada no step. Você está comprando um carro seminovo, o carro tem 20, 30 mil quilômetros, provavelmente o step não rodou, se rodou muito pouco, num eventual furo, alguma coisa. Ele tem que ainda estar praticamente em estado de zero. Exatamente. Para você ter como comparar, né, se esse carro realmente está com essa quilometragem que você está comprando. Perfeitamente. Essa é mais uma dica, é um conjunto, né, de opções que você pode analisar para verificar se o carro está de acordo. Coisa interessante na questão de motor é fazer uma avaliação, né, Sidney? A questão de motor, ver se não tem vazamento de motor, marca de óleo, porque isso também vai dar um indício de que o motor alguma coisa está errada, né? Então, o estado geral do motor é uma coisa que você pode prestar bastante atenção, que você vai reparar se esse carro tem ou não algum problema mecânico, né? Sim. Isso que a gente está falando sobre vazamento, empoeiramento, né? Quando tem vazamento fica aquela poeira grudada. De óleo, Isso é um indício que o motor está com algum problema. Pode ser alguma coisa de um simples vazamento, mas pode ser alguma coisa mais grave. E uma dica legal, puxe a vareta do óleo e a tampa do motor, você abre e você puxa e vê se tem sinal de borra, aquela graxa que com certeza vai estar dizendo que aquele carro tem algum tipo de problema, ele já rodou demais e não trocou o óleo da maneira adequada, o óleo correto, enfim, uma série de fatores que também prejudicam você que vai comprar o carro, vai ser o próximo dono do veículo.